Olá, crianças! Estamos aqui hoje para mais uma aula de revisão na disciplina de ciências, né? Como todos sabem, estou substituindo a tia Cris e hoje vamos revisar o capítulo 2 do livro de ciências, tá? Seu capítulo de ciências, a luz e os objetos, tá, crianças? Então vamos lá? No início aí do capítulo, a gente pode ver essa imagem, né, que mostra aí um sol radiante, né? Crianças brincando na praia, que delícia, né? Tomando aquele sorvete gostoso, outra menina ali dando um mergulho no mar. Que maravilha, né? E aí, a gente chama a atenção aí justamente para esse ser aí tão luminoso, né? Que é o Sol, né? O Sol que nós sabemos que aquece o nosso planeta, né? Então vamos lá? Vamos ver o que aqui o livro fala mais sobre o Sol, aqui embaixo. Tá aí o nome do nosso capítulo, a luz e os objetos, tá, gente? Capítulo 2 de ciências. A revisão hoje é sobre esse capítulo. Aqui diz o seguinte: a luz está em toda parte, tá? Como você pode ver na imagem de abertura, o Sol é a fonte de luz para o nosso planeta e é graças ao Sol que a Terra fica iluminada e aquecida. Todos esses objetos que produzem luz nós chamamos de luminosos. Aí o livro ele dá outro exemplo, por exemplo, aí, né, de um ser, de um objeto luminoso, que seria, por exemplo, as estrelas, que seria também as chamas de velas e as lâmpadas acesas. Todos esses objetos aí são exemplos, tá, de objetos luminosos, tá, gente? Mas aí embaixo informa o seguinte: as fontes de luz podem ser naturais e artificiais. E o Sol, no caso também das estrelas, por exemplo, pertencem ao quê? À natureza. Se pertence à natureza, automaticamente são fontes naturais, né? E já as lâmpadas e as velas são fontes artificiais, não é, gente? E aí ele dá o exemplo aí de três gravuras, né, que mostram aí três fontes de luz diferentes. Olha só. Mas aqui embaixo, tá? Ele faz um comentário seguinte: os objetos que não produzem luz, mas apenas refletem, né? No caso, toda essa luminosidade, são chamados de iluminados. A maioria dos objetos que conhecemos são exemplos de corpos iluminados. Se observarmos, por exemplo, na imagem, tá aqui da criança, tem uma criança aqui observando aqui essas velas, e se você observar essas chamas, né, essa luz está iluminando quem? A criança, a mesa, né, o candelabro que está justamente segurando as velas aí, tá apoiando as velas. Tudo isso está sendo iluminado por essa chama, essa luz, que representa aí o foco luminoso, tá, gente? Já aqui ele dá um exercício, eu sei que muitos de vocês já fizeram esse exercício, mas é muito interessante vocês reverem esse exercício, porque ele vai dar aí exemplos, né, para você identificar se essas fontes de luz são naturais ou artificiais. Nós temos aqui, por exemplo, aí um sol, né? Uma menina aqui num campo bonito e um sol brilhante aí, claro. Sabemos então que essa fonte é o que? Natural, né? Já temos aqui o que? As estrelas, né? Também é uma luz natural. Já as luzes dos postes, gente. Essas luzes que iluminam as ruas de uma cidade, por exemplo, são luzes artificiais. Também as luzes que encontramos em casa representam o quê? Fontes de luz artificial, tá? Ó, já o sol entrando pela janela, iluminando a casa, são
fontes naturais. É uma fonte natural. E já a luz aí que vem de uma luminária também é considerado artificial, tá, gente? Olha só, porque não provém da natureza. Aqui a gente tem atividades de RA, que certamente também vocês já fizeram, mas hoje, como o nosso foco é o conteúdo, é a revisão, né? A gente está indo diretamente, justamente tratar desses conteúdos. Aqui nós temos interação da luz com os objetos. Observem aqui esse raio de sol que entra pela janela, ele está na linha reta. Eu costumo dizer assim nas aulas que desde quando a gente era criança, parece que a gente já tinha essa consciência, né? De que os raios luminosos se propagavam em linha reta. Porque lembra quando a gente vai fazer o solzinho lá no Infantil 3, que a gente faz um círculo e ao redor desse círculo a gente faz o quê? Linhas retas, né? Que representavam quem? Os raios de sol. Aí já, eles dão voltas, né? Nem são em outro movimento, senão aí em linha reta. Tá aí o raio de sol. E aqui ele vai tratar, gente, de objetos, né? Esses objetos, a interação desses objetos com a luz. Ele fala o seguinte: quando os raios luminosos encontram um obstáculo, ou seja, um objeto, eles podem atravessar totalmente através ou em partes, né? Eles podem também desviar e não atravessar esse objeto. O comportamento da luz depende do material que o objeto é feito. Por isso, os objetos podem ser classificados como transparentes, translúcidos ou opacos. Vamos ver cada um, né, a definição aí de cada um. Vamos lá, gente. Aqui, por exemplo, nessa vidraça, nesse vidro, a gente pode observar o quê? A gente pode observar um vidro transparente, né? Ele realmente, a luz atravessa, vejam que a luz até entra na sala, né? Tá bem iluminada aí essa sala. Então, é um exemplo aí de um material transparente em que há sim a passagem da luz, tá bom? Já aqui, por exemplo, nos objetos translúcidos, como é o caso aqui dessa gravura, né, que mostra um gato atrás de uma janela com um vidro fosco. Nós temos justamente um vidro, porém fosco, ou seja, translúcido. Esse vidro vai o quê? Deixar a imagem meio que difusa, ou seja, é um objeto que não é totalmente transparente, é chamado de translúcido. Objetos translúcidos, como o vidro fosco, permitem ver a forma do que está do outro lado de maneira difusa. Observem que até a gravura aí do gatinho tá meio assim, né, que vamos dizer assim, desfocado, né? Não tá nítido, né? A gente não pode ver uma imagem nítida, tá? Então isso é causado justamente por essa, no caso, difusão aí, tá? Do vidro translúcido. Aqui ele dá a definição de difuso, que é um objeto cuja forma não está bem definida. Aqui a gente tem os objetos opacos. Nós temos aí, por exemplo, a porta, né? A porta é um exemplo de um objeto opaco. Uma porta, um material, observe que o material é madeira, mas também nós podemos citar o que? Uma parede ou até mesmo o corpo humano, né? Vocês sabem que quando a luz solar ela chega a um desses objetos, ela não ultrapassa. E daí, o fato de não ultrapassar, né? Essa luz vai gerar algo, outra coisa que a gente conhece bastante, tá aqui, ó. A gente vem para cá, para luz e sombras, né? Quando a luz incide sobre um objeto opaco, é possível observar a projeção de uma sombra, ou seja, a luz não atravessa, tá? Gente, no caso, gerada aí uma projeção de uma sombra, tá? Isso acontece com as pessoas, olha só, com objetos também, né, em que não são transparentes, em que a luz não ultrapassa. E aí a gente vem para cá. Vamos conversar sobre esse desvio da luz. Esse desvio, né, em objetos transparentes
sobretudo entre os parênteses aqui, nós temos duas gravuras, né? Um copo de vidro, tá? Com a colher dentro. Já temos agora um copo de vidro com uma colher e água. O que que acontece? Vai acontecer aqui, gente, um fenômeno, tá? Um fenômeno chamado de refração. Tia Marcela, explica o que que é isso. Gente, a refração é quando a luz se propaga, tá? Em direções diferentes. Nesse caso aqui, quem impediu que a luz passasse foi a água. E aí houve justamente esse fenômeno de refração. Vamos ler um pouco mais sobre isso. Olha só, na primeira imagem, ele aparece já com formato normal, não é mesmo? Já na segunda, a imagem, a colher parece estar quebrada, né, gente? Danificada. Isso acontece porque quando atravessa a superfície da água, a luz se propaga em inclinação, ou seja, a luz é desviada pela água. Por isso temos a impressão de que a colher está quebrada, né? E aí dá-se o nome de refração para esse fenômeno aí. Inclusive, a gente pode observar também, no caso dessa menina, ela está aí numa piscina e quando a gente observa, né, as perninhas dela, a impressão que dá é que são bem mais curtas que o normal. Isso também são efeitos da refração, tá, gente? Devido à luz atravessar aí a água no caso, proporções diferentes, tá? Outro fenômeno que nós podemos citar seria o arco-íris. A gente sabe como é formado o arco-íris, né? A questão da luz solar, que é uma luz, tá, gente? De cor branca, diferente do que a gente muitas vezes imagina que é uma cor amarela. Na verdade, a luz solar é uma cor branca, na cor branca. Então, ela atravessa gotículas, né, que são pequenas gotinhas, né, de água aí quando está serenando, que a gente costuma dizer serenando, mas assim, acho que aquela chuvinha bem fraquinha. Então, daí a luz solar atravessa essas gotículas que, olha só, se transformam em várias cores diferentes, né? Esse conjunto aí de cores, né? Que formam as cores do arco-íris. Para esse fenômeno, tá, gente? A gente dá o nome de dispersão da luz. Aí ele fala aqui sobre isso. Após uma chuva, ainda ficam gotículas de água no céu. Quando os raios luminosos passam, né, por essas gotículas, eles se decompõem em várias cores, formando arco-íris. Esse tipo de reação é chamada de dispersão da luz, tá? É um tipo de refração, tá? É possível também ver a dispersão da luz branca quando ela passa por um prisma de vidro transparente. Olha só, gente, aqui de uma forma, né, identificando como é que acontece o fenômeno do arco-íris. Aqui no caso agora com um prisma, tá, gente? Há esse desvio aí e quando essa luz é desviada, ela o que? Mostra-se aí todas as suas cores de fato, que são, né, várias, 7 cores aí, que representam as cores do arco-íris. Aí nós temos aqui a figura de um grande físico, né? Isaac Newton, acredito que vocês devem ter comentado bastante nas aulas sobre ele, ter feito até pesquisas. É importante, né, vocês estarem atentos para esses fatos curiosos e conhecerem, de fato, né, esses cientistas aí que nos forneceram tantas informações, né, significantes para os nossos dias até os dias de hoje. E Newton, uma das descobertas dele, gente, foi exatamente isso. Essa questão da a cor, né? A cor da luz. E aí, ele inventou aí esse disco, que é conhecido como disco de Newton, que ele representa nessa cor, né? Da luz aí, através do que? Ele mostra que quando a gente gira esse disco, vai aparecer uma cor. A mistura dessas cores forma uma cor. E essa cor é a cor branca, tá, gente? Muito legal, muito interessante. Vale a pena pesquisar e conhecer um pouco mais sobre Isaac Newton e as suas descobertas, tá? Olha só, tem aí umas atividades que eu sei que vocês já fizeram.
certo? Muito interessante. Aí a gente vai o quê? Falar sobre refração também das lentes. Olha só o quanto a luz é importante. A luz também sofre refração através de lentes, como as dos óculos e das lupas. Os raios luminosos, eles chegam em linha reta e ao atravessar uma lente curva, por exemplo, eles se desviam, permitindo a visão correta da imagem. No caso da lupa e de alguns tipos de óculos, as lentes ampliam a imagem formada. Olha que bacana. Então a gente já usa a luz aí, olha só. Esses fenômenos, né? O fenômeno da refração para quê? Para benefícios, né? Benefícios aí para pessoas que têm problema, né? De baixa visão aí podem ser corrigidos através, né? Dessa técnica aí desse fenômeno. Olha só, né? E aí nós temos também aqui luz e espelhos. Olha que bacana, gente. Que legal a gente poder ter um espelho desse para refletir a nossa imagem, para saber como é que a gente está, nossa aparência, né? E isso é ciência, isso é física, né? Olha, os raios luminosos também podem bater em um objeto e refletir, ou seja, voltar em direção a fontes luminosas. Objetos com a superfície polida são capazes de refletir as imagens. Os espelhos são exemplos desses objetos. E o nome, né, que se dá a esse fenômeno aí é o fenômeno da reflexão. Olha só que bacana, gente. Muito legal, né? Bacana mesmo. Tudo isso através da luz. A gente tem aqui, que legal, olha só. São mãos, né, que articuladas, elas vão lembrar, através das sombras, bichinhos. Isso aí faz uma festa no meio da garotada, né? Existem teatros, assim, de sombras que as crianças se divertem bastante vendo isso, porque, de fato, né, com a articulação dos dedos e aí uma questão de prática, você realmente através da sombra lembra bichinhos, olha só. Ali a gente pode ver a figura de um coelho, né? Figuras de um lobo, um cachorro ali, né? Um pato, muito interessante. Agora aqui a gente vai falar de luz e cores dos objetos. Observem bem. Outra forma de interação entre luz e os objetos é a absorção. O que é isso? É o meio dessa característica que é possível enxergar as cores dos objetos. Aliás, é por meio dessa característica que é possível enxergar as cores dos objetos. Eles acreditam o que, gente? Ó, que a gente sabe que a luz ela é branca, certo? E é formada por 7 cores. Desse modo, se você vê um objeto, tá? Por exemplo, como essa caneca aí, tá? Que ela é de cor amarela. As demais cores elas foram absorvidas e não ficam visíveis. Aí, né, tem um exemplo aí justamente desse objeto amarelo. Interessante, né? Olha só. E aí, nós temos aqui, o que mais? Ele vai falar aqui sobre luz e saúde. Muitas pessoas não conseguem enxergar por terem alguma deficiência visual. Elas são cegas ou têm uma baixa visão, né? Para perceber o mundo, elas usam principalmente a audição e o tato, tá, gente? Então, assim, quando se tem uma deficiência, a gente tem que incluir, né, essa pessoa, esse indivíduo, também na nossa sociedade. Eles precisam perceber o meio em que estão inseridos. E para isso a gente precisa inventar, criar mecanismos, né, que venham amenizar e substituir aí, por exemplo, essa deficiência que eles têm por algo, né, que possam suprir, tá? Aliás, essa deficiência. E aí nós temos, por exemplo, aqui a questão do áudio, né, que é produzido em aparelhos ou computadores, certo? Para que as pessoas possam, por exemplo, ter conhecimento sobre determinados tipos de livros, né? E aí, esses livros, as pessoas gravam todo o conteúdo, né, em voz alta, para que os deficientes visuais também, né, tomem conhecimento, por exemplo, daquela obra, daquele material, certo? Mais uma outra forma, tá, gente,
deles entenderem, perceberem esse mundo é usando outro sentido, o tato. Sim, o tato. E que técnica é essa? Bem, as pessoas, né, com baixa visão ou que não possuem visão, elas são conhecedoras aí, a sua maioria, do Braille, que é uma linguagem, gente, tá? Uma linguagem aí em que os deficientes visuais, eles vão entender esses pontinhos que são feitos em placas, em superfícies retas, né? Porém, são feitos pontinhos em alto relevo, que eles vão passar através de orientações entender esses pontinhos. E a partir daí é formado até um alfabeto, né? Como já existe um alfabeto Braille, né, gente? Em que determinados pontos aí representam a letra A, determinados pontos representam a letra B, C, D, enfim, todas as letras do alfabeto. O que acontece? Eles vão juntando letra a letra, vão formando palavras e vão lendo através do sentido o tato. Olha que interessante, né? Toda forma é válida, né? É positiva para que haja aí, né, vamos dizer assim, uma superação de uma determinada deficiência, né, para que o indivíduo possa perceber o mundo ao seu redor. Bacana? Então, basicamente, né, o nosso capítulo trata apenas desses assuntos e aqui nós temos a última, né, página, que seria do capítulo, a página 174, onde irão apresentar tópicos, né, que vocês estudaram ao longo de todas as aulas, né, de ciências dessa primeira etapa. Então, revejam esses tópicos, né, analisem, tirem dúvidas, gente, e se preparem. Nosso mini teste está chegando, nossas avaliações estão chegando, e eu tenho certeza que com as nossas revisões e com o que vocês já estudaram, vocês vão ser bem-sucedidos nessas avaliações, tá bom? Então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa, da nossa aula, e um grande beijo no seu coração. Até mais!